A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o irmão Rafael Domiciano. Eu tô com um estudo aqui do irmão Jonathan Torres, que ele coloca aqui, irmãos, que biblicamente falando, a igreja ela pode sim, irmãos, saber o dia e a hora do arrebatamento. É um estudo aqui muito bacana, vou estar colocando, espero que todos prestem bastante atenção e acompanhem aqui por completo, não é tão grande assim. E essa testemunha aqui, irmãos, ele vem para complementar todos os testemunhos que eu tenho colocado aqui no canal, onde a gente fala muito que o arrebatamento está perto, tá para acontecer, que de repente, de uma hora para outra, tudo pode estar mudando, né? E tenho colocado aqui também, irmãos, que o Espírito Santo, muitos anos atrás, testificou para um conservo de Deus, e esse testemunho está muito vivo dentro do meu coração, que dias antes do arrebatamento acontecer, ele iria estar mostrando para a igreja que o arrebatamento está a dias de acontecer e todos os eleitos, os escolhidos, aqueles que estão selados para o arrebatamento, teria que se preparar, teria que ficar na posição, teria que estar pronto para poder subir. Eu tenho colocado muito isso daqui no canal, irmãos, porque o que as pessoas têm recebido é que em questão de dias o arrebatamento vai acontecer. Muitas outras pessoas têm sentido que naquele exato momento que sente a presença de Deus, pode estar acontecendo o arrebatamento. Então tem muita gente, irmão, sentindo na hora de orar que chegou de fato a hora. E o que eu estou entendendo, irmãos, é que é o Espírito Santo que está testificando no coração de todo mundo que chegou o tempo. Então aquele testemunho que eu vi há muitos anos atrás, que o Espírito Santo ia colocar no coração de todo mundo que chegou a hora, eu acredito que já está acontecendo, irmãos. Eu vou estar colocando esse estudo aqui do irmão Jonathan Torres, que fala que de fato, irmãos, a gente pode sim saber o dia e a hora. Isso daqui tem base bíblica. Então prestem bastante atenção aqui nesse pequeno estudo do irmão Jonathan Torres. A paz do Senhor para todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. O título, irmãos, do estudo aqui do irmão Jonathan Torres é Os Fiéis Saberão. Ou seja, os fiéis em Cristo saberão quando que vai ser o arrebatamento da igreja. O irmão Jonathan, ele começa aqui, irmãos, colocando um resumo dos versículos. Então eu vou estar lendo aqui rapidamente, mas eu gostaria muito, irmãos, que todos prestassem atenção, porque é através desse versículo aqui que ele coloca a reflexão. Irmãos, é muito interessante, irmãos. Então presta atenção aqui nesses versículos. Ele coloca aqui, Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Quando vê todas estas coisas, saberá que ele está às portas. Ou seja, quando a igreja vê todos os eventos que Cristo descreveu, que aconteceria no fim dos tempos, a igreja saberia que ele estaria às portas. E tudo que Cristo descreveu, irmãos, em Mateus 24 já está acontecendo. Nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, né? Tudo que ele descreveu ali já está acontecendo. Mateus capítulo 24, versículo 45 e 47. Se o servo for fiel, ele o recompensará. Mateus capítulo 24, versículo 48 e 51. Se o servo for infiel, ele virá numa hora que ele não sabe. Presta atenção aqui, irmãos, porque tudo isso daqui vai servir de reflexão ali para o estudo. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Se o servo não se arrepender, ele, ou seja, Cristo, virá como ladrão e o servo não saberá a hora. Então, todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, que nos últimos dias estiver vivendo em pecado, não vai saber a hora, irmãos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhar apenas no coração daqueles que estiver buscando a Deus de todo o coração. Quem for limpo, limpe-se, mas ainda quem for sujo, suja-se. Mas ainda, o Espírito Santo não pode, irmãos, atuar no coração sujo. Como é que o Espírito Santo vai dar sonho de arrebatamento com quem não se arrependeu dos seus pecados, com quem não está buscando a Deus, e principalmente com aquele que não crê no arrebatamento? Tem que crer, irmãos. Se crer de coração, se arrepender, o Espírito Santo vai estar mostrando sim que é essa a hora. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Ele vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor virá como ladrão.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 3. O dia do Senhor virá como ladrão à noite, como dores de parto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Se não estiver em trevas, aquele dia não o surpreenderá como ladrão. Ou seja, a volta de Cristo, porque a volta de Cristo, irmãos, para a igreja é um dia de densas trevas. Assim que a igreja sair da terra, a tribulação já começa. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Olhai para cima quando tais coisas começarem a acontecer. Agora, depois desses versículos aqui, o Jonathan ele escreveu mais esse trecho aqui. Alguns versículos dizem explicitamente que se o servo estiver em trevas, o mesmo não saberá a hora, ou seja, a hora que Cristo voltar. Se estiver em trevas, se estiver em pecado, não vai saber realmente, irmãos, quando Cristo vai voltar. A Bíblia diz isso. Então, para evitar uma interpretação contraditória, pois é impossível Deus contradizer a si mesmo, eu, no caso de Jonathan Torres, sou forçado a analisar mais rigorosamente o versículo 24, 36 de Mateus, que é aquele famoso versículo. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É aqui, irmãos, que eu quero que todos prestem atenção. Olha aqui como que Deus tem falado fortemente por irmão Jonathan Torres. Todo mundo fala que não pode falar sobre arrebatamento, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas olha só, o que o Jonathan Torres traz sobre esse versículo, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ele coloca aqui então dois fatos. Primeiro, Jesus, irmãos, ele fala no presente. Ele não fala que ninguém saberá o dia nem a hora, mas sim que ninguém sabe o dia nem a hora. Ou seja, o verbo está no presente. Então, agora aqui sou eu, irmão, Rafael Domiciano, que estou falando. Quando Cristo estava na Terra, ele estava numa condição humana. Então ele não sabia mesmo, irmãos. Naquele momento, naquele presente, ele não sabia. Mas olha só, a palavra de Deus fala que Cristo, irmãos, tem total autoridade nos céus e na terra. Cristo disse isso quando ele foi ressuscitado, que todo o poder foi dado para ele nos céus e na terra. Então Cristo ele tem um trono, irmãos, do lado de Deus. Cristo também é Deus. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Como é que Cristo não vai saber quando que ele vai voltar? Ele não sabia quando ele estava em condição humana. Mas agora que ele é Deus, ele sempre foi Deus, mas agora que ele tem total poder nos céus e na terra, ele sabe, irmãos, com toda certeza. Mas aqui, o irmão Jonathan Torres, ele traz um segundo fato, que também é muito interessante, irmãos. Isso daqui é muito interessante. Ele escreveu: Jesus também não diz que o Pai não revelaria o dia e a hora. Tudo que Cristo disse nesse versículo foi que o Pai é o único que sabe no presente. Ou seja, na época que Cristo estava na Terra, numa condição humana, Deus era o único que sabia. Naquela época. Se alguém interpretar que absolutamente ninguém pode saber o dia e a hora 2000 anos depois, então o mesmo está declarando que vários dos versículos acima estão errados. Afinal, alguns desses versículos claramente dizem explicitamente que se o servo estiver em trevas, o mesmo não saberá a hora. Olha aqui, irmãos, que interessante. O oposto de estar em trevas é estar na luz. E o oposto de não saber é saber. Então quem estiver em trevas não saberá a hora, mas quem estiver na luz vai saber. Tá dando para entender, irmãos? É muito interessante isso daqui. É o Espírito Santo puro conversando com Jonathan Torres. E Lucas, capítulo 21, versículo 28, diz que revela que os sinais serão tão bons que serão suficientes para que a gente esteja olhando para cima antes de acontecer o arrebatamento. Então sim, irmãos, a igreja vai saber quando o arrebatamento vai acontecer. Se alguém não entendeu alguma coisa, pode estar perguntando, que a gente responde aqui amorosamente. E nesses últimos dias, irmãos, tem surgido muito espírito de confusão. Muitas pessoas que dá para perceber que não quer que Cristo volta, sabe? Isso atrapalha um pouco a igreja, porque nós já estamos cansados, enfadados. A Bíblia fala que seria assim, que nós, chegando ali à geração de 80 anos, nós estaríamos com muito enfado e cansaço. E infelizmente a palavra de Deus também fala que a gente tem que suportar a fraqueza dos fracos. Então, os fracos, na minha opinião, seriam aqueles que não crê no arrebatamento, não se esforçam para buscar a Deus, Espírito Santo, revelação, porque quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem procura, acha.
E isso tem acontecido com a igreja pré-tribulacionista que crê na volta de Cristo, no arrebatamento antes da tribulação. Porque a igreja não passa, o justo não perece junto com o ímpio. O justo é levado antes do mal. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.